Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que eu estou intitulando A Fé na Palavra de Deus faz toda diferença. A fé na Palavra de Deus faz toda a diferença. E eu quero mostrar um versículo aqui muito interessante. Desse versículo é da revista E Atualizada. Na minha opinião, nesse versículo, o grego, a tradução para português é a mais correta do grego. Olha o que diz, Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Note bem que depois da palavra esperança tem uma vírgula. Fala assim, Abraão esperando contra a esperança, vírgula, creu. Agora, veja bem, é interessante porque aqui nós podemos notar algo muito profundo. O patriarca Abraão, a Bíblia diz que ele e a Sara receberam o Isaac pela fé. Mas para Deus poder realmente gerar essa fé em Abraão e a Sara, primeiro Abraão teve o que a Bíblia chama de esperança. Agora, a Bíblia fala esse versículo, pode mostrar o versículo de novo, olha o que a Bíblia fala. Abraão esperando contra a esperança. Então, ele teve esperança bíblica, que não tinha esperança pelo olhar do mundo, pela ótica do mundo. Mas ele teve essa esperança bíblica, mas aí fala vírgula. Esperando contra a esperança, vírgula, creu. Agora ele soube transformar a esperança em fé. E aí recebeu a promessa. Isso aqui é muito, muito profundo. Sabe por quê? O milagre que eu e você recebemos de Deus sempre é pela fé. E nunca é pela esperança. Você sabia que a esperança em si não recebe nenhum milagre de Deus? E se a gente não fizer como Abraão, transformar a esperança em fé, nós não vamos receber milagre nenhum de Deus, pela esperança. Então é importante aprender como transformar a esperança em fé. Mas primeiramente vamos dar a definição de o que é esperança, para depois falar sobre o que é fé, tá? Primeiro, esperança bíblica é bem diferente do que a esperança deste mundo, a esperança do povo do mundo. Por exemplo, quando as pessoas do mundo dizem assim, eu tenho esperança de um dia visitar a Europa, ou eu tenho, eu tenho uma grande esperança, eu espero um dia poder ir para a Disney. Não, Disney hoje em dia tá ruim das pernas, né? Tá muita coisa errada lá. Para Universal Studios lá, alguma coisa assim. Veja bem, quando o mundo usa essa palavra esperança, o que eles estão querendo dizer? Eu tenho um desejo, um sonho, um desejo no futuro. Esperança bíblica não é isso. Esperança bíblica não é isso. Esperança bíblica é certeza absoluta de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, a Bíblia fala que nós temos esperança, nós que já nascemos de novo, nós temos esperança de que um dia Jesus vai voltar, né? Essa é certeza que ele vai voltar. A Bíblia fala que nós temos esperança que um dia nós vamos receber um novo corpo que é perfeito, né? A Bíblia fala que esse corpo vai ser igual ao corpo de Jesus. Vai poder voar que nem super-homem. Vai poder desaparecer aqui e aparecer em outro lugar. Vai poder comer, mas não vai ter que usar o banheiro nem dormir. Vai poder passar por paredes. Impressionante esse corpo glorificado que nós vamos ter. Vai ser bonito, vai ser perfeito, mais ou menos assim. Estou brincando. Vai ser um corpo perfeito, né? Agora, veja bem, veja bem, a Bíblia fala, o que eu estava falando mesmo? A Bíblia fala que nós temos a esperança de um dia receber
um corpo perfeito, tá? Agora, o que quer dizer esperança, então, biblicamente? Certeza absoluta que vai acontecer, tá? Agora, escuta bem. Já notou que você tendo esperança ou não, vai acontecer do mesmo jeito? Por exemplo, tendo esperança ou não que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Tendo esperança ou não de que você vai receber um corpo glorificado, se você já nasceu de novo, você vai receber um corpo glorificado. Então, a esperança em si, ela não adquire o milagre, ela não recebe o milagre. É a fé que recebe o milagre. Só que tem uma coisa, a esperança, ela prepara o caminho para a fé. Então, antes da pessoa ter fé, quase sempre, primeiro ela tem esperança. Primeiro ela tem esperança. Tá? É assim, deixa eu explicar. A pessoa entregou a vida para Jesus. De repente ela agora tem revelação. Meu Deus, como é sério a salvação. Como é sério, eu estava perdido, indo para a perdição eterna, eu não sabia, mas agora eu nasci de novo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou indo para o céu, mas de repente ela começa a pensar, mas eu quero que toda a minha família também seja salva. Então ela começa a achar algumas promessas, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e ela começa a pensar, poxa, eu quero que minha família seja salva. E ela começa a orar e surge dentro dela o quê? Uma esperança. Minha família vai ser salva, eu tenho certeza que minha família toda vai ser salva. Isso é esperança, isso é esperança. Agora, você sabia que se ela só continuar na esperança, não é garantido que a família dela vai ser salva? Ela vai ter que aprender a transformar aquela esperança em fé. Tem muita gente que teve aquela esperança, aquela certeza que a família ia ser salva, e a família não foi, porque eles nunca transformaram a esperança em fé. Qual a diferença, pastor Eibe? Deixa eu te falar daqui um pouco. Mas antes, deixa eu te dar um outro exemplo. A pessoa às vezes tem esperança de que vai ficar curada. Eu estou com uma doença, o médico falou que é incurável, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu vou ficar curado. Isso é lindo. Tem muita gente que teve essa certeza que elas iam ficar curadas. Só que elas morreram e nunca ficaram curadas. Claro, depois vão receber o corpo glorificado, aí vai estar curado permanentemente. Mas Deus queria curá-los aqui nessa terra. Por que eles não foram curados? Porque ficou só na esperança. Nunca aprenderam a transformar a esperança em fé. Se você não aprender a transformar a esperança em fé, você vai ter certeza que vai vir um milagre e nunca ele vem. Nunca ele vem. Porque esperança é certeza de alguma coisa que você vai receber no futuro. Olha, antes de falar sobre qual a diferença entre esperança e fé, deixa eu te dar um exemplo do próprio Abraão. Abraão tinha certeza que Deus ia dar um filho para ele e para Sara. Passou-se 24 anos e nenhum filho. Por quê? Porque Abraão estava com esperança. Aí Deus ensinou a Abraão a transformar a esperança em fé. Por isso que eu mostrei o versículo. Ele esperando contra a esperança, vírgula, creu. Aí uma vez que ele transformou a esperança em fé, aí dentro de 1 ano o filho nasceu. Interessante. Antes ele estava com esperança por 24 anos. Mas quando ele transformou a esperança em fé, em 1 ano o filho nasceu. Qual a diferença entre esperança e fé, pastor Eibe? Deixa eu explicar. Esperança sempre é no futuro. Sempre é no futuro. Eu tenho certeza que eu vou ficar curado. Isso é esperança. Eu tenho certeza que minha família vai converter. Isso é esperança. E às vezes a pessoa usa até a palavra fé, mas não é fé, isso é esperança. Porque quando está falando do futuro, não é fé, é esperança. Eu tenho fé que a minha família toda vai ser salva. Ela diz, eu tenho fé. Mas não é fé, isso é esperança. Ela que não está entendendo. Porque quando fala do futuro, então não é fé, é esperança. Eu tenho muita fé que eu vou ficar curado, pastor Eibe. Amém, irmão, você está tendo esperança, isso é muito lindo. Mas não é fé. Fé não é para o futuro.
Esperança que é para o futuro. E tem mais, se você não aprender a transformar essa esperança em fé, você nunca vai ser curado. Você nunca vai receber o seu milagre. Muitos crentes já morreram felizes, alegres, porque tinham tanta certeza que iam receber o milagre. Mas não receberam, porque ficaram só na esperança, nunca transformaram a esperança em fé. Isso é muito forte, o que eu estou falando. Então, qual a diferença entre esperança e fé? Escuta bem. A esperança é uma certeza de que a coisa vai acontecer no futuro. A fé é certeza de que ela já aconteceu. Que ela já aconteceu. Então, fé sempre é presente ou passado. Esperança sempre é futuro. Então, a fé, eu tenho certeza que Jesus já levou minhas doenças e minhas enfermidades. Então, pela fé, eu já estou curado. Aí é diferente. Pelas suas chagas, eu já fui curado. Fé sempre é presente ou passado. Esperança é futuro. Agora, não basta só mudar o tenso. É importante essa fé ser verdadeira, ter revelação no Espírito. A realidade é que as pessoas falam assim, que a fé que move a mão de Deus. Não, fé não vai fazer Deus fazer alguma coisa por você. Fé é apropriar algo que Deus já fez por você. Quando Jesus morreu na cruz, ele já levou todas as suas doenças, suas enfermidades, suas pobrezas. A Bíblia fala que quando você entregou a vida a Jesus, você sabia disso? Mais do que 300 milagres já aconteceram dentro de você e para você. Você sabia que a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, que você já tem todas as bênçãos espirituais. Você já tem todas as bênçãos, milagres, curas, bênção financeira, tudo, família salva, tudo, você já tem todas as bênçãos, a Bíblia diz isso. Só que olha que a Bíblia fala, que estão nas dimensões celestiais, no mundo espiritual. Então, o que é a fé? Fé é apropriar aquela realidade para que ela se materialize no mundo natural. Mas ela já é uma realidade. Amém? Ela já é uma realidade. Agora, veja bem, como que Deus transformou a esperança de Abraão e da Sara em fé. Então, se a gente aprender como Deus fez com Abraão, nós podemos também permitir que Deus transforme as nossas esperanças em fé e receber nosso milagre, amém? Então, Deus teve que trabalhar com Abraão e a Sara em três áreas, tá? A primeira área foi na sua mente, na mente. A segunda área, nos seus olhos. E a terceira área, na sua boca. Então diga comigo, por favor, em voz alta. Diga, na mente, nos olhos e na boca. Tá bem? Vamos então ver a primeira área, na mente. Deus trabalhou com Abraão para transformar sua esperança em fé na sua mente. Na mentalidade de Abraão. Deus teve que renovar a sua mente. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus falou, você vai ter um filho com a Sara. Só que essa esperança só foi transformada em fé finalmente quando ele tinha 99 anos de idade. Aí com 1 ano, o Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Porém, Deus já começou a renovar a mente de Abraão desde os 75 anos de idade. Deus já começou a trabalhar na mente dele. Já com 75 anos de idade, Deus foi renovando a mente de Abraão. Deus foi falando para Abraão, farei de ti uma grande nação. Foi 24 anos renovando a sua mente, transformando a sua mente. E Abraão primeiro não estava entendendo, achou que ele tinha que dar uma forcinha para Deus, e ele teve um filho com a concubina, né, com o Ismael, né, com Agar, e Deus foi trabalhando e renovando a sua mente, foi trabalhando com a sua mente. Interessante, ele falou para Abraão, olha Abraão, eu vou estabelecer com você uma aliança, a sua descendência vai ser poderosa. E Abraão falou, amém, eu sei que vai ser através do meu filho Ismael, que eu tive com a concubina, com Agar. E Deus falou, não, vai ser através da Sara.
E a Bíblia fala que Abraão riu. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, a Sara já tinha, sabe quantos anos de idade? 89 anos de idade. E ela nunca tinha tido um filho. Ela era estéril e estava com 89 anos de idade. E Abraão riu. Só que aí Deus trabalhou com a mente de Abraão. Deus falou, não, Abraão, não ri. Isso é sério, eu não estou brincando. Isso eu estou falando a verdade. E Deus trabalhou. E sabe o que a Bíblia fala? Que Abraão creu. Abraão foi, olha, a mente dele foi renovando. Só que Deus também tinha que trabalhar com a mente da Sara. Porque a Sara também não estava acreditando. Ela só tinha esperança. Só que até a esperança dela já estava acabando. Por isso que a Bíblia fala esperando contra a esperança. E Deus teve que trabalhar com a Sara. Então, naquele mesmo ano, quando Abraão tinha 99 anos de idade e Sara tinha 89, Deus aparece para eles em forma humana. Deus vem com mais 2 outros homens, que devem ter sido anjos, andando com ele para fazer uma visita para Abraão. 3 homens chegaram, só que um dos homens era o próprio Deus em forma de homem. É o que os teólogos chamam uma teofania. Teofania é quando Deus aparece aqui na terra em forma de um anjo ou em forma de um homem. E Abraão, sendo amigo de Deus, já sendo íntimo com Deus, ele reconheceu que aquilo era Deus. E ele se virou, vamos fazer uma festa. E preparou comida e mandou os serventes lá tudo. Vamos preparar tudo aqui bem legal para Deus. E ele serviu uma comida bem legal para Deus. E enquanto ele estava lá conversando, sentado na tenda, né? Conversando com Deus, aí Deus fala para Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar aqui. E Sara vai ter um filho. Sara vai ter um filho. Agora a Sara, ela estava atrás da porta da tenda, ouvindo a conversa, né? Como toda boa esposa. Fica antenado, né, em tudo que está acontecendo. Então, ela está lá ouvindo, e a Bíblia fala que ela riu. Ela riu. Aí Deus falou assim, por que a Sara está rindo? Aí ela aparece de fora da porta da tenda. Não, eu não ri, não. Mentirosa. Aí a própria Bíblia fala que Deus chamou a atenção dela. Mas eu acho tão lindo como Deus foi misericordioso com ela. Em vez dele falar assim, olha sua mentirosa, você ia ter um filho, agora não pode ter mais, porque você pisou na bola. Não, ele chamou a atenção dela, não passa a mão por cima do pecado dela. Mas ele foi muito amoroso com ela. Ele falou, olha, não diz que você não mente não, você riu sim, você riu. Mas Sara, tenha certeza que você vai ter um filho sim. E a Sara agora realmente não só arrependeu de ter mentido e de ter rido, mas ela começou a rir de alegria e de fé. Ela começou a acreditar também. Por quê? Porque Deus renovou a mente dela. Olha como Deus renova a mente dela. Depois que ele chama a atenção da Sara, na frente da Sara, Deus fala com o líder espiritual dela, que era o marido dela, o Abraão. E ele fala, olha que ele fala, para Sara poder ouvir. Na frente da Sara, ele fala com Abraão. Está lá em Gênesis 18, 4. Olha o que ele diz. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Ele fala isso na frente da Sara, para ela ouvir, para ele ir renovando a mente dela. Então diga assim, a esperança é transformada em fé ao renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Agora, mostre esse versículo de novo, quero te chamar a atenção de algo. Olha que fala, existe alguma coisa impossível para o Senhor. É isso que Deus está falando para você. Talvez você pense, aquela uma área da minha vida, aquilo é impossível, aquilo nunca mais vai acontecer. Aquele milagre que eu estava querendo é impossível. Meu casamento ser super feliz, isso é impossível. Ou talvez você é solteiro, eu ainda vou casar e vai ter maravilhoso. É impossível. Eu estou aqui para dizer para você que para Deus não existe impossíveis.
não existe impossível. O milagre que você precisa, seja na área financeira, seja na área da cura, seja a salvação de algum membro da sua família, seja talvez um grande ministério que Deus prometeu para você, talvez é a sua célula multiplicando e rompendo. Eu não sei qual é a área que o diabo tem tentado falar para você que é impossível, mas eu estou aqui para te dizer que para Deus não existe impossível. Deus vai fazer a obra através da fé. Através da fé. Aleluia. Agora, temos que, primeiro, para essa fé ser gerada, renovar a nossa mente. Olha que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, o que nós devemos fazer? É vigiar os nossos pensamentos para garantir que nossos pensamentos sejam bem bíblicos, sejam pensamentos baseados na palavra de Deus. Isso é muito, muito importante. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que versículo tremendo, olha só o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, diga boa fama. Boa fama quer dizer boas notícias, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja bem, a Bíblia fala que nós devemos ocupar os nossos pensamentos em coisas que produzem virtude, coisas boas, agradáveis, coisas de boas notícias, boa fama. Você sabia que é pecado você ficar pensando em más notícias o dia todo? É pecado. E hoje em dia no Brasil o negócio tem que aplicar muita fé para não fazer isso. Não é mesmo? Meu Deus! Mas você sabia que é pecado? Você sabia que é pecado você só ficar pensando em problema? Talvez você fale, tanto problema financeiro, tanto problema, tantas situações. Mas você sabia que é pecado ficar pensando em problema? A Bíblia que fala, acabei de ler. A palavra de Deus fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento, somente coisas de boas notícias. Agora, alguém fala assim, pastor Eibe, mas é para eu ser um negacionista? Para eu fazer de conta que não está acontecendo coisa ruim? É para eu simplesmente fazer de conta? Não. Escuta bem, como que é para você fazer? Toda vez que você enfrenta qualquer problema, seja nas finanças, seja na família, no casamento, seja na saúde, seja qualquer área da sua vida, no seu ministério, ou talvez é uma ovelha da sua célula que está com problema e você está em crise querendo ajudar aquela ovelha a voltar para Jesus, enfim. Eu não sei qual é o problema, mas seja qual for o problema, sabe como que é para você fazer? É para você enfrentar o problema, não é para fazer de conta que não existe. Mas a Bíblia fala que é pecado ficar pensando naquele problema o dia todo. Então como que é para você fazer? Você enfrenta o problema, escuta bem, aí você encontra na Bíblia Sagrada a promessa que resolve o problema. Você sabia que a Bíblia tem mais do que 8.000 promessas para resolver qualquer problema? Mas sabe que muitos cristãos não sabem a maioria dessas promessas? Não sabem. Sabe por quê? Eu falo com muito carinho. Porque espiritualmente falando, são preguiçosos. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomem posses da promessa. Veja bem, tem muita gente que não é preguiçoso na vida real aí, né? Eu amo o cearense, que ele é trabalhador, ele é sério, ele trabalha no duro. Eu sou fã do Ceará. Eu acho muito bíblico. Eu tenho até, claro que eu só estou brincando, mas que eu estou falando que até Jesus era cearense, irmão. Eu achei na Bíblia que Jesus era cearense. Porque lá está escrito lá assim, olha, Jesus falou assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. E Jesus, a Bíblia mesmo, a Bíblia fala, está escrito lá que Jesus andou de jegue, aleluia.
E também eu já notei, você já viu que nós cearenses, quando nós falamos, por exemplo, a gente fala para a mulher, a gente fala para outro homem, a gente fala, e macho. Mas quando a gente fala para a mulher, a gente fala mulher. A gente não fala assim, mulher. Então, Jesus falou assim, quando acabou o vinho, a Maria chegou para Jesus, Jesus falou para ela, mulher, que tem um erro contigo? Foi que Jesus falou, está lá escrito na Bíblia. Aí ele falou assim, rogai ao Senhor da seara, porque o Ceará é grande e os obreiros são poucos. E ainda achei na Bíblia, Deus é a minha fortaleza, irmãos. Mas, agora fechando o parênteses da brincadeira, agora o que eu vou falar não é brincadeira, não, é sério. O cearense trabalha, ele é um trabalhador, ele é esforçado, isso é bonito. Mas tem gente que é muito trabalhador na vida secular, mas espiritualmente ele é preguiçoso. A Bíblia fala, não sejais preguiçosos. Irmãos, muito antes de eu ser pastor, eu já fazia listas de promessas. Porque eu descobri, a Bíblia mesmo diz, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Todas as promessas de Gênesis e Apocalipse, todas as promessas, quantas elas são, todas têm o sim para nós em Cristo Jesus. Todas as promessas são para nós. Tem mais do que 8.000 promessas, de tantas bênçãos. E a Bíblia fala que a gente, pela fé, deve tomar posse dessas promessas. Então, meu irmão, eu já começava a fazer a lista das promessas e tomar posse das promessas. E é isso que nós devemos fazer. Então, voltando para a minha história aqui, olha só, para renovar a mente. Você chega diante de um problema, escuta bem o que eu estou falando. Você não vai fazer de conta que o problema não existe, mas você vai encontrar a promessa que resolve o problema. Então, o problema é doença? Ache as promessas, tem tanta promessa sobre cura na Bíblia. Eu amo, por exemplo, Êxodo 23, 25 a 26, que fala assim, adorem e sirvam o Senhor Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Aleluia. A Bíblia está cheia de promessas, cheio de promessas. Então, você pega essas promessas, aí você ora em fé, baseado na promessa. Senhor, eu tomo posse agora da minha cura. Eu ordeno essa doença, em nome de Jesus, sai e não volte mais, porque a palavra promete que Jesus já levou minhas doenças, minhas enfermidades, e pelas suas chagas eu estou curado. Ele tirou do meu meio as enfermidades, eu estou curado. Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Eu já estou sarado, eu já estou curado. Aí você fica pensando o dia todo na cura, na promessa, no versículo da palavra de Deus, amém? Dia e noite, e a fé vai apropriar, você está renovando a sua mente. Mas não, tem gente que pensa em problema o dia todo, Isso é pecado. Você sabia que é pecado pensar em problema o dia todo? É pecado. Pensa nas promessas. Aí teve um cara que estava em cima de uma ponte bem alta, ele ia cometer suicídio, cheio de problema. Ele foi pular da ponte, o outro viu, falou, não pula, afasta aqui, afasta. Pode me contar os problemas, conta. Aí ele contou cada problema, meia hora, contando problema, tanto problema cabeludo, horrível. Aí falou, pode contar mais problemas. 2 horas contando problemas, 2 horas, tanto problema. Falou, pode contar mais, conta mais. 5 horas contando problemas. Aí os dois pularam da ponte. Pela fé não é verdade essa história. Mas por que eu contei essa história? Para mostrar que é errado, é contra a palavra de Deus ficar pensando em problema o dia todo. É pecado isso. Você tem que achar a promessa, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas algumas vezes a pessoa fala assim, pastor Eibe, o que você está falando é muito sério. Porque, pastor Eibe, então eu devo estar pecando muito, porque eu penso muito nos problemas o dia todo. Pastor Eibe, mas como que eu posso controlar minha mente? Eu queria pensar em... Bem, o primeiro segredo eu já te falei, ache as promessas. Ore em fé, aí faça sua mente pensar nas promessas e não nos problemas. Mas, pastor Eibe, é que eu não
dou conta de controlar meus pensamentos. Com muito carinho que eu quero falar para você. Você dá conta sim. Você dá. A sua mente, escuta bem, é um órgão do seu corpo, igual a sua mão. Se alguém estivesse andando aqui, na sua direção, na calçada, e você vir aqui, e o cara que vem na sua direção, a mão dele está fazendo assim, aí ele chega perto de você, ele bate você na cara. Pum! Aí você fala, cara, por que você fez isso? Ele falou, desculpa, é porque eu não sei controlar a minha mão. Aí ele bate de novo. Você fala, cara, amarra a sua mão, faça qualquer coisa. Mas você tem que controlar a sua mão, cara. A mesma coisa com sua mente. Você não pode deixar a sua mente pensar qualquer besteira, não. Pega as promessas de Deus. Tome as rédeas da sua mente, em nome de Jesus. Amém? Isso é tão importante. Eu vou fazer uma pequena experiência aqui com você, tá? Vocês vão fazer essa experiência comigo, tá bem? Eu gosto de fazer isso muito. Essa experiência, para ajudar as pessoas a aprender como controlar a mente. Quando eu contar até 3, 1, 2, 3 e vai, aí só na sua mente você vai contar de 1 a 50, tá? Só na sua mente, tá? Quando eu falar 1, 2, 3 e vai, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Tá, então você está contando agora de 1 a 50. Agora diga o seu nome completo em voz alta. O que aconteceu com a contagem? Ela parou, ela teve que parar. Sabe por quê? A sua mente teve que parar para ouvir o que a sua boca estava falando. Com a sua boca você controla a sua mente. Com a palavra de Deus na sua boca, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Você vai controlar os seus pensamentos, em nome de Jesus. Então a primeira área que Deus teve que trabalhar com Abraão era na sua mente, diga na mente. Na segunda área foi nos seus olhos, diga nos olhos. Tá bem? Então, olha o que Deus fez com Abraão. Deus levou Abraão lá fora e falou, porque de dia naquela época não tinha óculos escuro, o sol muito quente no deserto, para onde você olha? Só para baixo. O que você vê para baixo? Muita areia. Deus falou, Abraão, eu quero que você enxergue pelos olhos da fé. Está vendo esses muitos grãos de areia? Seus descendentes vão ser como esses grãos de areia. Seus descendentes. À noite, no deserto, não tem umidade, o ar é muito puro. Você pode ver tantas estrelas. Deus fala assim, olha para as estrelas, procura contar, porque a sua descendência vai ser o mesmo número das estrelas. A Bíblia fala que quando Deus falou isso, que Abraão olhou, a Bíblia fala que Abraão creu. Olha, a esperança estava sendo transformada em fé. Interessante. Por quê? Porque você tem que já se enxergar com o seu milagre. Você tem que já se ver com o seu milagre. Qual é o milagre que você precisa? Já se enxerga assim com o seu milagre. Você já tem que se ver. É um marido, um homem de Deus. Então feche seus olhos e quando você vai orar, já vai agradecendo a Deus. Pega as promessas e vai declarando, ele é um grande homem de Deus, ele é espiritual, ele é dedicado ao Senhor. Já vai vendo, você já enxergando, vai enxergando o seu milagre pelos olhos da fé. É importante isso. A fé opera assim, irmãos. É assim que transforma a esperança em fé, com seus olhos. É você enxergando, você vendo já os seus milagres. Mas você primeiro se enche com as promessas, renova a mente, aí você começa a enxergar deliberadamente. Por exemplo, quando eu comecei a pastorear a igreja em Santarém, ela era bem pequena. Ela tinha uns 30 membros, né, no hall de membros, quando a igreja foi passada para mim. Só que a maioria daqueles 30 não estavam congregando. Tinha culto que dava 10 pessoas, 7 pessoas. Um dos cultos lá no começo, quando eu comecei a pastorear, deu só 2 pessoas, além de mim. Eu pensei, vai chegar atrasado, o povo vai chegar atrasado. Então vou já começar na hora certa, para eles aprenderem a chegar na hora certa. E eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, né? E eu dirigi um louvor bem comprido, pensando que ia chegar mais gente, mas não chegou mais ninguém.
Aí eu falei, mas talvez durante a pregação. Aí eu preguei uma pregação bem comprida, mas não chegou. Era só as 2 pessoas lá ouvindo a pregação todinha. Até o final do culto. Não chegou mais ninguém. E uma das 2 pessoas era a minha irmã Ângela. Mas, sabe o que eu falei no começo daquele culto? No começo daquele culto foi muito engraçado. Porque é minha irmã Ângela e o irmão Egídio, que era um novo convertido. Já era um senhor de certa idade, ele até já partiu para a glória. Mas foi muitos anos depois que ele partiu, uns 20 anos depois que ele partiu para a glória. Mas ele era novo convertido e a minha irmã Ângela. Aí eu falei para ele, irmão Egídio, ele nunca aprendeu a tocar tão bem a bateria, mas era melhor do que nada. Eu falei, pega a bateria lá, irmão. Aí eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, só estava a minha irmã Ângela. Aí ela falou, Eibe, vai começar agora? Eu falei, vai, porque já está dando 7h30, quero começar na hora certa. Ela falou, é porque eu queria beber uma água. Eu falei, pode... eu falei, pode ir lá beber água. Vamos começar assim mesmo. E ela estava lá fora da igreja, e naquela época era bancos, né? Aquele monte de banco vazio. Nenhuma pessoa. Porque a minha irmã já estava lá fora bebendo água. O irmão Egídio estava aqui em cima. Aí, mas eu, pelos olhos da fé, eu vi lotado. Eu lembro que eu falei assim, até hoje eu nunca vou esquecer. Eu sabia que era um momento histórico. Eu falei assim, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. E nós vamos iniciar cantando a música. Essa é uma música bem antiga, só os bem antigos vão lembrar. Então se verá. Não sei se tem algum dinossauro na fé. Amém, parabéns, os dinossauros dominarão a terra, aleluia. Então, aí, eu sei que irmãos, era culto após culto, eu ficava enxergando pelos olhos da fé. Passou-se talvez mais do que um ano, parecia que não estava crescendo tanto. Um dia eu cheguei lá, no domingo à noite, só uns gatos pingados. Ai, foi tão difícil. Aqui está o grande segredo. É fé e perseverança para receber o milagre. Não é só fé. E eu estava sendo ensinado por Deus isso na prática. Parecia tão difícil. Eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava fazendo visitas, eu estava orando, eu estava aplicando fé, eu estava declarando, eu falava para a multidão toda hora, eu via pelos olhos da fé. E eu não estava vendo muitos resultados. E naquele dia eu falei para o meu auxiliar, falei, hoje nós vamos começar atrasado. Eu nunca começo atrasado, mas hoje nós vamos começar. Porque eu preciso orar. E eu entrei lá atrás do prédio da igreja, tinha uns matos escuros lá, eu entrei dentro daquele escuro. E eu comecei a, como eu me lembro, chorar e falar, Deus, o que eu estou fazendo de errado com a minha fé? Porque eu estou declarando, eu estou vendo pelos olhos da fé e parece que eu não estou vendo o resultado. Aí eu ouvi claramente a voz de Deus dentro de mim, o Espírito Santo falando assim, você não está fazendo nada errado com a sua fé, você só tem que perseverar. E ele me fez lembrar desse versículo que eu citei, Hebreus 6,12, não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomem posse da promessa. Aí ele também me fez lembrar eu tinha ouvido um homem de Deus falar assim, uma vez que você aplica a fé, fica com a tomada da fé ligada, até o milagre manifestar, tem que ficar perseverando. Quando Deus falou isso e eu lembrei dessas coisas, como eu me lembro, eu enxuguei as lágrimas, voltei para dentro do prédio, subi na plataforma e mais uma vez eu falei aquilo que eu já vinha falando em todos os cultos. Vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. E eu pregava para a multidão, falava para a multidão. Aí finalmente começou a manifestar. Crescer. Hoje aquela igreja que eu ainda supervisiono, essa igreja lá em Santarém, a Pastor de Santarém, ela tem mais do que 45 mil pessoas. Mais do que 6 mil células para a glória de Jesus. Aleluia. E além daquela igreja, nós temos mais 400 igrejas, pastors, naquela região, em outras cidades, nos ribeirinhos, nas vilas, mais 400 igrejas, para a glória de Jesus. Mas fiquei declarando,
Deixa eu falar uma coisa, nem sempre é fácil. Mas depois que começou a crescer e os milagres acontecendo, aqueles irmãos antigos chegavam para mim e falavam: pastor, quero te pedir perdão uma coisa. O que foi, irmão? Pastor, aqui a gente não entendia os princípios de fé. E daí, irmão? Não, pastor, porque você falava para a grande multidão, a gente olhava, não via. A gente realmente pensava que você tinha problemas mentais, pastor, nos perdoa. Vão te achar louco, irmão, vão te achar doido, mas você vai ser vitorioso e você vai ver os frutos poderosos da sua fé, em nome de Jesus. Agora, nos olhos, diga na mente, diga nos olhos. E em terceiro lugar, Deus teve que trabalhar com Abraão e Sara na boca, diga na boca. Veja bem, Deus chegou para Abraão e Sara e falou assim: olha, isso foi mais... Depois de perseverar, depois de estar trabalhando em todas essas áreas, na mente e nos olhos, agora Deus chegou para Abraão e falou assim: agora é hora de mudar sua boca, Abraão. A partir de hoje, seu nome não é mais Abrão, é Abraão, que quer dizer pai de uma grande multidão, pai de muitas nações. E Sarai, o nome da Sarai, era Sarai antes, não era Sara. Sarai, que quer dizer princesa, a partir de hoje não é mais só princesa, é Sara, uma rainha, uma mãe também de multidões. Então os dois começaram a chamar um ao outro. Talvez os vizinhos até achavam: estão caducando, coitado. Estão falando que são pais de muitas multidões, mas eles ficavam declarando. Escuta bem, você sabia que entre 9 meses e 1 ano no máximo, depois que começaram a declarar, o bebê nasceu? Como a nossa boca tem uma autoridade para fazer a nossa fé funcionar, para transformar a esperança em fé, para transformar a esperança em fé. É impressionante o que a Bíblia ensina. Por exemplo, a Bíblia ensina que esse é um grande princípio. A fé verdadeira sempre fala. A fé sempre fala. Diga isso em voz alta. A fé sempre fala. Marcos 11, 23, ele diz assim: tudo que você pedir em oração, crê que já está acontecendo. É assim que está no grego. Crê que já está acontecendo. Perdão, eu estou citando Marcos 11, 24. Mas também é muito bom. Mas eu vou citar Marcos 11, 23. Ele fala assim: se você disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê, no grego está escrito assim: crê que já está acontecendo. Você tem que crer que já está acontecendo. No grego está escrito assim, está no presente. Crê que já está acontecendo. Aí fala assim: então você terá aquilo que você está falando. No grego ele repete isso. Na tradução em português não está escrito assim, porque os tradutores pensaram: é muita redundância você falar para o monte, mas não duvidar no coração, mas crer que já está acontecendo aquilo que você está falando, então você terá aquilo que você está falando. Ele repete isso muitas vezes no grego. Você tem que crer que está acontecendo aquilo que está falando, então você vai receber aquilo que está falando. Veja bem, foi uma redundância proposital. Proposital, Deus está falando: olha, é importante você declarar e ficar crendo, e ficar falando, e ficar crendo que já está acontecendo aquilo que você está falando. Isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio bíblico, gente. Olha, Tiago capítulo 3, lá para os versículos 4 e 5, ele fala que a nossa língua é como o leme do navio da nossa vida. Olha só, um navio é assim, olha. Um navio... Aí aqui atrás, submerso, tem o leme. Relativamente ao tamanho enorme do navio, o leme é pequeno. Mas, escuta bem, o navio está aqui, né? O leme está aqui embaixo. Se eu virar o leme aqui embaixo para a direita, a frente do navio vai para onde? Para a direita. Você já viu falar, se você já sabe... Já pilotado também, muito bem. Escuta bem, todo mundo pensa que é para a esquerda, mas não é.
Porque se você virar para a direita, escuta bem, a traseira do navio é empurrada para a esquerda e a frente vai para a direita. Então, escuta bem, para onde você apontar, o leme é para lá que vai o navio. O leme determina então duas coisas, o destino e a direção e o destino para onde vai o navio. E irmãos, não fui eu que escrevi isso. Foi o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Está lá em Tiago capítulo 3. Ele fala assim, a sua língua é o leme do seu navio. As suas palavras estão determinando a direção para onde vai o seu navio e o destino para onde vai o seu navio. Então eu lhe pergunto, o que você vem falando? As suas palavras marcam os limites da sua vida. Se você fala assim, eu não consigo, eu nunca vou ser grandemente usado por Deus, você nunca vai ser grandemente usado por Deus, porque as suas palavras limitam a sua vida, marcam os limites da sua vida. Então, tem muitas pessoas que não entendem por que o milagre não acontece. Sabe por quê? Porque está na esperança, meu amigo, não está na fé. E para estar na fé, você vai ter que mudar aqui, a língua, vai ter que mudar a boca, vai ter que começar a declarar que você já tem um milagre. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, no domingo, no sábado, né, porque aqui os cultos também são no sábado, aleluia, no sábado e no domingo, você vem aqui e ouve cada mensagem de fé do pastor Gilson e dos outros pastores, cada mensagem poderosa, e você começa a falar, eu já sou mais que vencedor, eu e a minha casa já servimos o Senhor. Salmo 112, versículo 2, os meus filhos são poderosos na terra prometida, e os meus descendentes são abençoados, e você declara, o que você está fazendo? Você está levando a sua vida, a sua família, toda em direção ao porto da vitória, do sucesso, da salvação. Olha o que acontece, isso foi no sábado, no domingo, uau, que benção. Mas aí durante a semana, às vezes fala besteira. Durante a semana fala, meu filho, desse jeito você nunca vai ser nada na vida. Não sei por que meu marido não, sempre é desse jeito, não muda mesmo não. E a família, e tudo, e esse salário não dá para nada, olha, os preços estão subindo, está tudo tão caro, as coisas estão piorando. E aí o que acontece? O navio que está vindo para aquela direção da vitória, do sucesso, agora começa a ir para a direção do fracasso. Aí no domingo, no sábado, no domingo, aí começa a ir de novo. Aí depois para o fracasso, aí vitória. Aí nunca chega nem na vitória completa, nem o fracasso completo. O que a Bíblia diz? Homem de ânimo dobre, não pense que ele receberá coisa alguma do Senhor. É muito forte isso. Por isso, eu e minha esposa, nós sabendo disso, desde o nosso namoro, porque eu já sabia desse princípio, eu falei para ela, vamos ajudar um ao outro. Só falar palavras de vitória, de sucesso, sobre nossos filhos, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde. A gente só fica declarando a palavra. O que diz a palavra? O que diz a palavra? E a gente fica declarando a palavra, fica declarando a palavra. Tem vezes que já aconteceu, de eu estar numa correria, tanto compromisso, tanta gente me cobrando de tanta coisa, e eu chego em casa, meu Deus, e tudo, não é brincadeira, meu negócio é difícil. Ela falou, essa vida com Jesus é maravilhosa, amor, nós estamos cheios de poder. E eu falei, você tem razão. Eu falo, seu jugo é suave, seu fardo é leve, essa vida é maravilhosa com Jesus, aleluia, amém, aleluia, aleluia. Vamos ajudar um ao outro, sempre falar palavras de fé. Você quer transformar a esperança em fé? Vigia a boca. Deixa eu te mostrar várias coisas aqui antes de eu encerrar. Olha que coisa forte. Por exemplo, você sabia que a Bíblia fala, a Bíblia que diz, lá em Provérbios, o poder da vida e da morte está na língua. Jesus disse em Mateus 12:37, pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Olha só, se o poder da vida e da morte está na língua, você sabia que certas expressões são erradas e pecaminosas? Que a gente pensa, isso é só uma expressão. Mas é a Bíblia que fala que o poder da vida e da morte está na língua. Você sabe que os próprios neurologistas, os neurocientistas hoje
estão falando a mesma coisa, estão dizendo, nossas palavras são muito fortes. Olha o que eles dizem, que os nervos que controlam a fala humana são ligados diretamente com a parte central de todo o seu corpo e controla todos os outros nervos do corpo. Os neurocientistas estão dizendo isso, que se você ficar falando assim, não sei por que eu estou esquecendo as coisas e tal, aí manda uma mensagem para todos os nervos do seu corpo, ele está ficando velho, prepara para morrer. Os neurocientistas estão dizendo isso. A Bíblia já dizia, o poder da vida e da morte está na língua. Você sabia que muitas pessoas falam expressões assim, sem pensar sobre morte toda hora? O diabo treinou as pessoas em falar sobre morte. Por exemplo, eu morri de rir. Olha, está até no passado, olha, eu morri de rir. Ou outro fala assim, eu estou morto de cansado. Está confessando, eu estou morto, presente, de cansado. Eu estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade. Olha só, as pessoas usam muito morte, morto, morri. Eu conheço inglês melhor do que português, porque meus pais eram americanos, eu sou cidadão duplo, e eu só estudei em escolas americanas e faculdade americana a minha vida toda. Por isso que o meu inglês é bem melhor do que o meu português. Então, eu sei que os americanos têm esse mesmo costume. Eu morri disso, estou morto daquilo, estou morrendo disso. Mesma coisa, mesma coisa. Aí eu perguntei para o meu irmão, que é missionário lá no Japão, ele fala japonês muito bem, ele disse a mesma coisa, o japonês fala em morte toda hora, toda hora. O pastor Show, lá da Coreia, que já está na glória, mas ele fala no livro dele a mesma coisa que os coreanos ficavam falando, eu morri disso, estou morrendo daquilo, estou morto disso. Irmão, será que uma coincidência em todas as nações, todo mundo só ficar falando em morte, morte, morte? Isso não é uma coincidência, isso é um diabocidência. É verdade? Fala assim, da minha boca, eu não aceito mais ficar falando em morte, em doença, em fraqueza, em derrota. Diga, eu já morri para o pecado, estou vivo para Deus. Diga, eu sou mais que vencedor. A minha casa toda serve ao Senhor. Minha família é abençoada. Nós somos um pedacinho do céu. Eu sou próspero, sou abençoado. Minhas finanças transbordam. Olha para o seu vizinho e fala assim, prepara aquele ganchinho lá na cozinha, onde você vai colocar a chave do seu carro novo. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Amém. Deixa eu beber um pouco dessa água de coco. Aleluia. Irmãos, eu comecei a tomar posse das promessas e declarar a palavra de fé. Minha vida mudou, irmãos. Minha vida mudou. Eu declarei, eu ainda era solteiro, que eu ia andar em vitória sobre o pecado, sobre a impureza. Eu declarei que eu ia casar com uma jovem linda. Meu Deus, como Deus me deu uma jovem linda. E eu declarei que meus filhos são poderosos na terra. Meu ministério ia crescer. Eu ficava declarando. Pela fé eu já tenho, já é meu. E eu fiquei declarando. Eu aprendi a transformar a esperança em fé. Eu quero te encorajar muito a colocar isso em prática. Eu tomei posse das promessas. A Bíblia fala assim, que se nós honramos o pai e mãe, e se você não honrou, pode arrepender e começar a honrar agora. Se não tem mais pai e mãe, honra seus pais e mães espirituais. Mas a Bíblia fala que quem honra pai e mãe é um mandamento com promessa, para que tenha o quê? Vida longa e tudo irá bem. Vai sempre chover na sua horta. Você vai ter uma vida longa e tudo irá de prosperidade. Só que essa promessa, como qualquer outra promessa da Bíblia, tem que ser apropriada pela fé. Ela não cai em cima de você como fruta madura. Tem muita gente que já honrou pai e mãe e morreu bem cedo. Não teve vida longa, porque não tomou posse. Tem que tomar posse. E eu comecei, desde pequeno eu aprendi essa promessa, eu tomei posse. Falei, eu vou viver uma vida longa. E eu honrei papai e mamãe, honrei mesmo. E tomei posse. E tudo vai bem para mim, chove no meu jardim toda hora. As pessoas falam, mas você é muito abençoado. Eu sou mesmo, aleluia.
Pela graça de Deus. E eu tenho uma vida longa, vou viver até 120 anos pelo menos, em nome de Jesus. Aleluia. Aí irmãos, eu vivo assim mesmo. Então é o seguinte, eu vou andar de avião, aí eu já entro no avião pensando, está todo mundo de sorte hoje aqui, aleluia, que eu estou aqui. Por quê? Porque eu já sei que o avião não vai cair, eu estou lá dentro. Deus já me prometeu uma vida longa. Aí às vezes uma vez eu estava na Amazônia, irmãos, avião de passageiro, mas pequeno, e deu uma tempestade, um relâmpago, e pá, o avião começou, parecia que estava caindo, ele fez assim, e o povo, eu nunca tinha ouvido o pavor de pessoas gritando com pavor de morte. Me deu vontade de rir, porque eu pensei, será que eles não sabem que eu estou aqui, esse avião não cai não. Esse avião até sem asa ele vai voar, porque eu estou aqui dentro, esse avião não cai não, eu estou aqui, aleluia. Irmãos, nós podemos andar em vitória constante em nome de Jesus, pela fé viva no Senhor, declarando palavra de fé. Eu já vou encerrar minha parte aqui, mas antes, deixa eu só te mostrar esse versículo aqui. A Bíblia está cheio disso, olha só. Lembra aquele salmo tão conhecido, que promessa fenomenal, Salmo 91:10? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso é o versículo 10, não é mesmo? Agora, olha que promessa fenomenal, não é mesmo? Nenhum acidente, nenhum assalto, nenhum roubo, nem praga nenhuma, Covid, nada chegará à tua tenda. Tá? Isso é uma promessa. Mas olha o versículo que vem bem antes. Isso é Salmo 91:10. Olha o versículo 9. Olha só. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí sim, por causa disso, nenhum mal te sucederá. Pois disseste, primeiro você declarou com a sua boca, o Senhor é meu refúgio, você vai declarando, nenhum mal te sucederá. Você está entendendo? Primeiro você declara, aí você colhe essa vitória. E é isso que eu quero enfatizar para você, Deixa eu só falar uma coisa, cuidado para não aceitar mentiras do diabo, cuidado para não aceitar palavras de incredulidade, né? Essa igreja aqui, eu sei que é uma igreja cheia de fé, mas nas igrejas, antigamente, a gente antes cantava muito incredulidade. Os cristãos mais antigos aqui talvez vão lembrar de uma música que falava assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Vocês lembram? Alguns como essas? Aí, depois a música continuava. Até aí estava bonita, mas olha que ela falava assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Mas olha o que está declarando: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor de coração, porque nós não levamos tudo a Deus. Então fica confessando: eu perco paz toda hora, eu tenho dor de coração, e eu não levo as coisas para Deus em oração, eu não oro muito. Aí fica cantando isso. Para onde está apontando a língua da vida? Está vendo? Olha um navio. Então, aí os crentes ficam cantando isso, aí não sabe por que tem falta de paz, problema cardíaco e uma vida de oração, escassez. Então eu mudei a letra. Ó, que paz eu tenho sempre, que saúde de coração. Sim, porque eu sempre levo tudo a Deus em oração. Amém? Aleluia! Uma vez eu estava pregando lá em Goiânia, numa grande convenção. Aí no final da convenção o pastor falou assim: pastor, a gente costuma levar os preletores lá para Caldas Novas, aquela água térmica, água quente, porque prega assim há tantos dias, então para descansar um pouco. O senhor aceita? E eu, para não fazer desfeito, fiz esse grande sacrifício, né?
Aí eu estava lá naquela piscina com água quente, pensando, poxa, mas essa vida é maravilhosa demais com Jesus, né? Tem coisas que é só milionário e missionário, né? E eu estou lá naquela água quente, obrigado, Jesus. Mas de repente ligaram o som das piscinas. Um som, eu nunca mais tinha ouvido música do mundo. Eu não sabia realmente eu não sabia que tinha música daquele jeito. A música até parecia bonita, a música em si, a melodia, mas a letra era do inferno. Aparentemente o cara estava cantando para a esposa dele, ele dizendo mais ou menos assim: eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo. A vida é desse jeito, a gente tem que ficar levando. Olha só. Agora imagina uma jovem recém-casada, que não conhece Jesus, mas está lá arrumando a casa para o marido. Ela ama tanto o marido, ela crê tanto que eles vão viver para sempre felizes. Mas ela começa a ouvir a FM e começa a cantar uma música dessa. Para onde ela está apontando a língua dela? Para traição, para traição. Sem ela perceber, o diabo infiltrou, porque ele sabe que a língua é o leme da sua vida. Vigie as suas palavras. Vigia. Eu estava pregando sobre isso aqui em Fortaleza, na Past Church. Uma mulher chegou para mim, depois do culto, falou assim: pastor Eibe, por favor, não pare de pregar isso. O senhor tem que pregar muito isso. Eu falei: amém, irmã, eu sempre prego mesmo. Não, mas o senhor tem que pregar. Eu falei: amém. Mas sabe por quê? Porque, irmã, me conta. Ela disse: o meu marido, ele sempre falava assim. Essa mulher me falou isso aqui em Fortaleza. Ela falou: meu marido sempre falava assim, quando a gente lá para o centro fazer compras, aqui no centro de Fortaleza. Ela falava assim, para o filho, para ela, falava assim: não, vamos passar na faixa de pedestre, porque se for para morrer, eu quero morrer na legalidade. Toda vez ele falava isso. Ela disse. Ele chegou até, encurtava a frase, falava assim: não, vamos passar na faixa pedestre, porque eu quero morrer dentro da legalidade. Quero morrer na legalidade. Ela falou que ele sempre falava: eu quero morrer, eu vou morrer na legalidade. E ela disse que um dia ele estava aqui em Fortaleza, no centro da cidade, atravessando a faixa de pedestre com um filho de 12 anos de idade. O filho estava na frente, o filho já tinha acabado de subir na calçada, ele ainda estava na faixa de pedestre, um ônibus veio e atropelou e matou ele instantaneamente. E ela falou que poucos instantes antes, quando eles iam atravessar a rua, ele e o filho, ele falou mais uma vez, pela última vez, ele falou: vamos lá para a faixa de pedestre, porque eu quero morrer na legalidade. Fica falando em morte, é morte que vai colher. Fica falando em derrota, em fracasso, em problema, em doença. Eu vou te falar uma coisa: eu quero te desafiar a pegar as promessas e começar a declarar as promessas. Declarar as promessas. Amém? Declare as promessas. Olha que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nosso Deus é tão poderoso. Fala assim, 2 Coríntios 2,14, Ele sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Você crê isso? Você toma posse disso? Eu quero encerrar com essa pequena história. Eu estava lá na Amazônia, eu fui evangelizar, entrei num ônibus, mas era meio ônibus, meio pau de arara, e o cara colocou uma fita cassete com aquela música bem brega. Coitado do cara que estava cantando. Além da letra ser horrível, a voz dele também era horrível. Mas ele cantava assim. Ainda bem que a gente pode orar em línguas e formar uma bolha de proteção, porque era horrível. Ele, olha a música, falava assim: eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também. Olha a fé diabólica. Eu sei que eu vou sofrer, mas não tenho fé só para mim não, tenho fé para você também, seu desgraçado. Tu vais sofrer também. Olhe para o seu vizinho e diga assim: eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também. Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fiquem em pé, por favor, queridos. Diga na mente:
Todo mundo aí em voz alta, diga na mente, nos olhos e na boca. Eu vou permitir que o Espírito Santo faça uma obra profunda na minha vida. Eu creio que eu nunca serei o mesmo. Eu tomo posse. Eu vou transformar a esperança em fé e viver uma vida de vitória nas promessas de Deus. E eu declaro, isso é só o começo. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.